Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas para a nossa sexta edição do ConectaCast. Nesse curso de hoje, né, a gente vai estar falando sobre como validar os contatos das consultoras, e não só das consultoras, das obras pessoa jurídica, né, obras comerciais, industriais. Quando a gente fala de construtora, é porque na grande maioria das obras hoje elas são, ou de uma forma direta ou indireta, elas são prestadas o serviço por uma construtora, né, sendo ela de pequeno, médio ou grande porte. Mas antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, quero pedir para vocês, para quem ainda não segue o canal, que venha a ativar o sininho, compartilha, né, a publicação, manda para aquele amigo, né, aquele companheiro de trabalho que atua utilizando a Conecta Obras, porque esse curso vai fazer total sentido para vocês. Então, a aula de hoje, o curso, a edição 6 do ConectaCast hoje, ela é desenvolvida especificamente para quem utiliza o sistema, né? Então, a gente vem sempre mesclando um curso falando sobre vendas e prospecção, que aí abre para todo mundo que for e atua com um produto, né, de prestação de serviço de vendas, independente do que é o produto, porque a gente quer de alguma forma agregar, né, para as pessoas o nosso conhecimento. E uma aula sim, uma outra aula não, a gente faz focado para quem e vem utilizando o sistema nosso da Conecta Obras de mapeamento de obras. Então, antes de a gente iniciar, peço que você puder curtir, compartilhar, ativar o sininho, vai fazer total sentido e super nos ajuda a levar esse vídeo aí mais para frente, para que a gente venha ajudar sempre as pessoas. Perfeito? Então, vamos lá. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Andrei, né? Eu sou aí o CEO da Conecta Obras e eu vou estar ministrando para vocês o curso de hoje, né? E vocês vão ver que, além da gente estar falando sobre validar o contato das consultoras, a gente vai estar falando muito sobre vendas, estratégia de vendas, como selecionar a consultora específica. E isso tudo é conhecimento de mercado, é experiência, know-how. E muitas vezes a equipe aí na ponta, ela precisa ter esse conhecimento. Então, cursos, eles são de extrema importância, perfeito? Então, qual é a importância e qual é a valia da gente saber e confirmar os contatos? Quando a gente fala contatos, pessoal, não é só sobre telefone, e-mail. A gente está falando de sites, redes sociais, quem são os proprietários, qual o porte dessa construtora. Por quê? Porque cada construtora de pequeno, médio e grande porte tem uma forma de se abordar elas e tem um canal que vocês têm que ser feito isso e uma forma também, né? E como também encontrar isso na plataforma. Então, eu vou estar mostrando para vocês dicas na prática mesmo, como fazer isso. Mas a grande importância é o quê? Para que vocês não venham pegar um contato telefone, com um e-mail, ou um site que não venha ser da pessoa. E aí vocês vão mandar uma mensagem para essa consultora e não vão ter um retorno. Ou muitas vezes, o que acontece? Vocês vão lá, mandam um e-mail, vocês têm o contato da secretaria, por exemplo, do setor de compras, mandam um e-mail para essa consultora, porque vocês fazem o contato via ligação, liga lá para ela, ela vai falar, olha, manda o teu portfólio por e-mail. Vocês vão lá, desenvolvem um e-mail, bonitinho, com a apresentação, lista de preço, material que vocês comercializam, e ao enviar para essa construtora, para o setor de compras, nunca mais são respondidos. Pessoal, prospecção não é uma coisa de 100 metros. Vocês podem ter 100% do telefone, 100% do e-mail, vocês podem ter tudo 100% validado, levantado a necessidade de compra dessa consultora. Não, ele realmente precisa comprar o nosso produto. Ele quer comprar, né? Ele está no momento de comprar. Mas se vocês não souberem abordar, não ter persistência, não vai ser no primeiro contato que vocês vão ter retorno. Então, pessoal, tem que ter persistência. A prospecção, ela é uma corrida não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida de longa, de 1.000 metros, 2.000 metros, dependendo do porte da empresa, mas ela vale a pena. Porque depois que você chegou ao final, com o objetivo conquistado, você sempre vai fazer uma revenda. E essa empresa que você fechou vai indicar para mais uma,
e geralmente empresa de grande ticket médio indica para empresa de grande ticket médio, e vice-versa. Então, pessoal, é de extrema importância isso. E eu vou mostrar para vocês aí na prática como fazer isso utilizando o nosso tema, né? Na plataforma OPA, saber identificar qual tipo de construtora que eu quero mapear, qual o tamanho dela, como que eu vou fazer para buscar esse porte de consultora. Não só consultora, também obra pessoa comercial e industrial. Tá? Vai valer para qualquer tipo de obra que o proprietário é pessoa jurídica. Perfeito? Então, vamos lá. Primeira dica que eu vou dar para vocês é nos filtros, tá? Então, aqui nos filtros, falando exatamente, se falando em obra pessoa jurídica, não é porque a obra é pessoa jurídica de uma construtora que ela só vai ser de grande porte. Por exemplo, obras acima de 1.000 metros. Podemos estar falando aqui de construtoras que constroem conjugadas. A obra na plataforma de uma construtora que está desenvolvendo 5 casas, por exemplo, de conjugadas, uma ao lado da outra, de 100 metros quadrados, por exemplo, ela não vai estar com um total dessa obra. Ela vai estar obra a obra separada uma da outra. E aí ela vai estar com, digamos, 100 metros quadrados. Entende? Então, por isso que aqui nos filtros, inicialmente, eu vou usar um case, tá? E aí eu também não vou estar falando sobre nomes de construtoras, números de contatos, por quê? Até mesmo no vídeo, quem vai estar assistindo vai estar com uma tarja, né, o Fosca, justamente respeitando a LGPD, né, senão depois o YouTube acaba derrubando nosso vídeo. Mas vocês vão conseguir identificar as abas na plataforma, perfeito? Então, falando dos filtros, eu vou usar como case Curitiba, tá? Mas isso serve para qualquer estado, qualquer cidade. Etapa de obra. Aqui vocês nunca vão selecionar, independente o tipo e etapa de busca que vocês querem fazer. Por quê? Porque aqui é a etapa que a obra entrou no sistema. Então, se vocês estiverem buscando, por exemplo, uma obra que está em projeto, e vocês não selecionarem, por exemplo, execução, pode ter obra aqui que recém liberou o alvará de liberação, ou que já está na etapa de execução, mas nem começou ainda, e vocês acabam perdendo a oportunidade. Então, vocês nunca vão selecionar o tipo. E aqui, falando em tamanhos, o que eu vou dar de briefing aqui para vocês? Aqui, se vocês quiserem pegar a construtora de pequeno porte, por exemplo, que está fazendo casas conjugadas, vocês vão selecionar essa metragem aqui, ó, de 100 até 500 metros quadrados. E aqui vocês vão pegar construtoras que têm obras de menor porte, perfeito? Por quê? Essa consultora hoje, ela pode ser uma consultora de grande ticket médio, uma grande construtora, mas hoje ela está construindo uma obra, por exemplo, de 500 metros quadrados. Tá? Mas aqui vocês vão buscar o tipo de obra, o tamanho de obra, né, que vocês querem fazer o contato. Depois, para validar o tamanho dessa construtora, se ela é uma construtora grande, pequena, média, aí é outro case que eu vou estar mostrando para vocês ali também. Mas, inicialmente, vocês têm que buscar pelo tamanho de obra. Então, aqui, quando vocês vêm selecionar essa obra de até 500 metros quadrados, a gente está falando do quê? Construtoras que estão construindo uma obra comercial, residencial do menor porte, casas conjugadas. Quando a gente pega, né, aqui de 500 a 1.000, vai ter bem diversificada aquela consultora que está fazendo uma obra de médio porte, perfeito? Que é, por exemplo, conjugadas já de padrão alto, porque conjugadas de 500 metros quadrados já é grande, uma obra comercial, uma obra industrial, tá? E acima de 1.000 metros vai ser obras verticais, condomínios, indústrias de médio e grande porte, beleza? Então, aqui, nesse filtro, eu vou deixar em aberto para a gente pegar uma obra qualquer aí de uma construtora, né, que venha estar como proprietária da obra. Então, primeira coisa que, se vocês quiserem não precisar ir olhando obra por obra, né, para ver onde que elas estão, vocês vão usar muito esse filtro aqui. Então, se vocês querem mapear a obra de construtora, vocês vêm aqui e colocam construtora. Vai buscar automaticamente obras que somente o proprietário da obra é construtora. Porém, vocês podem, falando do CD construções, vocês podem também vir aqui e colocar incorporadora.
já vai trazer obras que a incorporadora é proprietária, que também são obras de construtoras. Também tem casos, pessoal, que o nome, e aqui busca pelo nome da empresa. Então, quando tem muitas construtoras que elas, a razão social delas, ou nome fantasia, tá como o nome do escritório de engenharia, porque o escritório de engenharia e arquitetura também é dono, eles também têm no KNAI deles, que é o ramo de atividade, que quando eles vão cadastrar a empresa na Receita Federal, eles têm que escolher, também para colocar se eles forem construir, eles venham a ter e prestar esse serviço de construção também, e acontece muito, né? Então, muitas vezes se vê que o próprio proprietário, o responsável da obra, ele é o proprietário da obra, porque ele além de ser engenheiro ou arquiteto, ele tem a construtora, e depois ele vai construir para vender. Então, isso acontece muito. Então, vocês também podem vir aqui e colocar engenharia, olha só, engenharia e construções. Então, essa empresa aqui, com certeza, eles têm um escritório, né, de engenharia, mas eles também fazem construções. Então, vocês também podem identificar isso, ó, aqui, ó, tem uma outra construtora aqui, que é conhecida nacionalmente, e você vê que ela está como engenharia e participações. Então, com certeza, eles também são uma consultora. Outra forma, mesma coisa, a arquitetura não vem tanto no caso, tá? Mas também, com certeza, depois que a gente for pegar os dados desse escritório aqui de arquitetura que trouxe esse profissional, com certeza ela é a proprietária desse escritório. Então, ele também constrói, ou é uma obra própria dela, ou ela está construindo para vender. Tá? Então, não só como construtora, incorporadora, vai trazer obras e proprietários de construtora, como também holding. Coloquei holding, holding já abre um leque um pouquinho diferente de construtora. Por quê? Porque automaticamente a holding ela é um conjunto de empresas, de um grupo de pessoas ou de uma pessoa só. Mas ela pode ser uma administradora de empresas, digamos, de indústria, ou também pode ser uma administradora de várias construtoras. Então, aqui não é tão ao caso, vocês têm que fazer muita validação para ver, né, entrar aqui, ver se é realmente, qual que é o setor dessa holding. Então, ir primeiro no que é mais fácil. Por quê? O que é mais fácil, vocês têm muita obra, então vocês não precisam ficar escolhendo, se batendo atrás de uma informação em específica, porque tem muita obra e entra de minuto em minuto novas obras. Beleza? Então, depois disso, como a gente está validando os contatos das construtoras, a gente vai falar especificamente de construtora. A gente já teve o ConectaCast 2, a edição 2, a gente validou os contatos dos profissionais. Agora a gente está vindo para proprietário e construtora. Então, quando a gente vem aqui para construtora, primeiramente, não só construtoras, todo tipo de obra, pessoa jurídica, a grande maioria, mais de 90%, quando vocês clicarem aqui no ícone de contato, ele nunca vai trazer o contato da empresa, do proprietário dessa obra, que é pessoa jurídica, dessa consultora. Tá, Andrei, mas por que então tem o telefone? Porque o telefone vai trazer quando for pessoa física, né? Mas, por que não traz aqui? Porque 90% dos casos, quem faz o CNPJ dessa empresa aqui na Receita Federal é a contabilidade. E a contabilidade adiciona o contato dela para ser notificada para qualquer retorno. Tanto o contato telefônico quanto e-mail. Então, para quê? A gente não venha colocar o contato aqui, que venha ser da construtora, da contabilidade dessa construtora, que pode, na época, ter prestado serviço para ela e hoje não prestar mais e dizer que não e não presta serviço para ela, e vocês passarem para nós que, não, esse contato está totalmente errado. Além de não ser mais a contabilidade da construtora, eles nem prestam mais serviço para eles. Então, a gente inicialmente não coloca aqui o contato telefônico, que é que busca direto da Receita Federal. Então, o que vocês vão ter que fazer? Primeiramente, quiser rápido, sem fazer nenhuma validação, e aqui o que eu vou dizer para vocês? Simplesmente vocês vão clicar aqui em link de Google. Por que link de Google? A gente colocou. Porque aqui vai trazer todas as informações dessa consultora. Todas que vocês precisarem. Né? Então, hoje, a informação pessoa jurídica, ela é pública.
certo? Então, ela traz até aqui, ó, já um resumo da consultora, quando que abriu, olha só, né, o nome dela, a fundação, né, quinais, você já tem aqui o site dela, tá aqui validado o site dela, se tem Instagram dela, olha só quanta informação. Ó, se tem CNPJ da empresa, ó, tem CNPJ, geralmente, você já consegue aqui, eu estou copiando esse CNPJ, porque aí eu vou mostrar para vocês na plataforma um canal que vocês vão buscar várias informações dela. Mas geralmente já traz até aqui ao lado o link, a foto de Google, nós vamos buscar de uma outra ali que já traz aqui, mas já tem o site, se a gente entrar aqui no site da consultora, ó, tá aqui, ó, o primeiro site até, você já vai ter aqui em cima, ó, telefone, você já tem e-mail, já pode fazer um contato, né, você já pode fazer toda uma análise dessa consultora, né? Então, você já consegue aqui de uma forma muito rápida. Mas, eu vou mostrar aqui para vocês agora que vocês têm a possibilidade. Eu copiei o CNPJ dessa consultora ali, perfeito? Voltando à plataforma, vocês vão vir aonde? Cadastro positivo. Hoje, somente o login master de vocês, que é o do gestor, tem acesso a essa consulta. Quando que vocês vão usar essa consulta? Tá? Quando vocês pegarem uma consultora de grande porte. Por quê? Porque a consultora de pequeno e médio porte, geralmente, os contatos que é colocado público, né, no site, nas redes sociais, já é o contato, digamos, do proprietário. Porque, por exemplo, ele não tem setor de compras, né, ele não tem uma equipe de suporte tão grande. Quando a gente pega uma consultora de grande porte, ela já tem setor de compra, já é totalmente setorizada. E aí, vejam comigo, quando vocês fazem uma prospecção de uma grande empresa, e é por isso que vocês geralmente não têm um retorno de uma consultora quando eles pedem para vocês enviarem um e-mail para o setor de compras. Por quê? Porque eles recebem todo dia 10, 12, 15, 20, 100 e-mails de fornecedores querendo ser parceiros deles. Então, vocês estão sendo mais um. E, geralmente, quando vocês fazem isso, é porque for por compras, eles são setorizados, já é uma consultora de médio e grande porte. Então, qual é a estratégia? Mesma estratégia que se eu pedir para fazer uma apresentação para vocês. Então, eu fazer um contato com vocês, para que vocês levem para a diretoria para agendar uma apresentação. O interesse da diretoria vai ser eu fazendo essa... Estou usando um exemplo, tá? Eu fazendo esse percurso. Pode ser que eles nem levem em consideração, porque eles não criaram valor, né? Ou eles acham que eu estou sendo só mais um fornecedor. Agora, se eu chegar e fazer um contato diretamente com um dos sócios da empresa, e esse sócio indicar para o outro sócio, ou esse sócio indicar para o setor de compras, eu já vou ser visto de uma outra forma dentro da empresa. Então, é totalmente a prospecção diferente quando você faz de baixo para cima do que de cima para baixo. Porque você tem muito mais retorno e você tem muito mais sucesso de efetivação. Então, quando você tem que fazer essa prospecção de cima para baixo, é quando a construtora ou a obra, a empresa em si, ela é de grande porte, né? O capital social de maior porte. Quando a empresa é de pequeno e médio, você pode fazer para baixo, você nem vai precisar mais informações do que você já tem disposta, né, que a gente está entregando. Então, esse canal, não acho que porque não está no login master, só tem que fazer consultas avulsas com o seu gestor, que se eu tivesse aqui seria mais rápido. Não, porque você vai utilizar só quando pegar em obras, né, empresas de grande porte. Mas, vamos lá. Então, eu vim aqui em cadastro positivo, coloquei pesquisa e coloquei o CNPJ daquela consultora que a gente está olhando, que é a proprietária dessa obra aqui, de 11 mil e quase 800 metros quadrados, certo? Que ainda está em projeto, vai iniciar, enfim. Então, a gente consegue pegar aqui, olha quanta informação. Tempo de mercado, esse CNPJ que a gente está consultando, está com um colaborador, se está ativo, score de crédito, faturamento anual de CNPJ. Se tivesse filiais, já estaria todos eles vinculados aqui
né? Então, aqui a gente está consultando o 59, ele é a matriz mesmo. Traz aqui abaixo, olha, pessoal, todos os sócios da empresa com CPF. Tá, por que isso? Porque daí, caso essa consultora venha ter muito telefone ali abaixo, vocês vão poder consultar o CPF de um dos proprietários para que vocês peguem contatos e mais informações desse proprietário, tá? Então, aqui já traz todos os quadros societários da empresa e vocês veem que 4 sócios é pessoa física e um dos sócios é pessoa jurídica. Então, aqui é um outro CNPJ que a empresa tem, ó. Tá vendo? Então, com certeza, ela não é uma filial, mas é um CNPJ que eles têm, e até pelo nome já dá para ver. Então, eles não vincularam como filial, tá? Mas aqui o nome de todos os sócios com CPF, depois a gente vai poder, né, tá consultando ali, endereço da empresa, mais um telefone, que é o telefone que eles oferecem lá na parte pública deles, do site, das redes sociais deles, né, que a gente olhou aqui, dentro no site deles mesmo, né? Enquanto você abre aqui, eu vou continuar mostrando. E-mail de todos os sócios da empresa, ó. E até mesmo, se muitas vezes vocês forem ver, olha aqui, ó, eles mesmos prestam a contabilidade deles, ó, porque o e-mail tá o de domínio da empresa, ó, né? Então tem só nome de todos os sócios, empresas grandes, até mesmo, ó, da secretaria, né, do financeiro, muitas vezes tem até o e-mail do compras aqui. Só que por que vocês vão passar e-mail do compras, passar e-mail para o compras, se você agora aqui sabe o nome dos sócios, né, da consultora, e aqui embaixo está o e-mail deles. Ó, tá aqui, né, ó, tá aqui, né, eu vou passar e-mail, e essa é a jogada, porque muitas vezes passa e-mail aqui na recepção, e ela nem passa por compras, mas para lá, como eu falei antes. Então, a ideia é passar o e-mail para um dos sócios. Se não for ele o comprador, ele vai te encaminhar para o setor de compras. E aí vai no e-mail que você vai escrever. Olá, fulano, sou de tal empresa, tá vendo isso, tal, gostaria de ser um fornecedor, mais um fornecedor de vocês. Seria contigo mesmo ou poderia estar me direcionando para o setor correto, né? Então, sempre vocês têm que fazer educação positiva no final de um contato de vocês. Dá 2 opções para ele. Se ele prefere uma visita ou uma ligação, se ele prefere um contato via WhatsApp ou via e-mail, já deem a opção para ele escolher, não deixar aberto no vácuo esperando um retorno, né? Mandar lá, tudo bem, podemos falar mais? Você fez uma pergunta fechada, ele pode colocar não. Você não faz isso. Já estou entrando aqui no curso de técnicas de prospecção que a gente falou, que se não me falha a memória, na edição 4. Mas, na edição 1, na verdade, você já faz o e-mail estratégico falando, você prefere um contato via e-mail, WhatsApp, visita ou ligação, né, para estar conhecendo a nossa empresa. Então, você já faz isso nesse e-mail, e aí, antes de passar para ela, vai passar para o proprietário, mas está aqui, validado o contato, né, já da construtora, um clique a gente já validou. Quando a gente saiu lá, está aqui, quando a gente saiu lá do Google, a gente já validou esse contato, certo? Então, pessoal, mas vocês têm muito mais ainda. Quando a gente fala de contato de empresa pessoa jurídica, é impossível que essa empresa, por mais que aqui nesse caso é raro, né, tem um contato vinculado ao CNPJ dessa empresa. Geralmente tem 20, 30, 40, 50, mas todos eles têm vínculo com o CNPJ da empresa. É quase que impossível que é um número que não venha a ser dela. Agora, quando a gente vem aqui pegar o contato de um dos sócios, né, e aqui a gente está falando tanto de e-mail, tanto de telefone, nem fomos para as redes sociais. A gente foi nas redes sociais lá da PJ. Mas quando a gente fala de um contato telefônico de um sócio da empresa, pessoa física, aí esse sócio pode ter vários contatos. Então, eu peguei o CNPJ, o CPF dele, só mudei aqui a pesquisa para CPF e vai trazer todos os dados deles agora, pessoa física, ó, né? Então, todas as empresas que ele já trabalhou, pessoas conhecem ele com CPF, endereço dele pessoal e comercial, mas o que a gente quer agora, nesse momento, é os telefones. Então, aqui abre, ó, todos os telefones vinculados no CPF desse sócio, de um dos sócios apenas, e e-mail dele.
Então, quando a gente cai nos contatos telefônicos do proprietário, pessoa física, pode ser que esses telefones aqui, ele criou e não é mais dele, todos. Ele foi lá, comprou um chip, cadastrou no nome dele, porém, ele não colocou mais crédito, por exemplo, e perdeu o chip. Ou foi lá, vendeu o aparelho com número e tudo, não usa mais. Ou o telefone é da filha, ou é da esposa. Pode acontecer. Mas aqui, todos esses números aqui estão vinculados no telefone dele. Então, aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5 números. Qual desses aqui é dele? Se fosse empresa PJ, todos é da empresa. É quase que impossível você ligar para um e dizer não é mais dessa empresa. Eles podem trocar o CNPJ, mas é dos mesmos sócios. Eles ficaram mantendo o número. Agora, e também é quase que impossível isso acontecer. Agora, esse telefone fixo, telefones fixos e celulares, quando vocês mudam a busca para um dos sócios da empresa, tem que validar. E aí a gente falou lá no curso 2, tem, né, na edição 2, como validar. Então, vocês podem pegar o nome desse proprietário, passando rápido, né, dessa empresa, vocês podem pegar o nome dele completo, né, de qual cidade que a gente está olhando, Curitiba, jogar no Google, olhar os Instagram, LinkedIn, Facebook dele, por exemplo, para ver qual que é a foto dele. Vocês vão pegar o telefone desse, né, os telefones aqui, primeiramente celular, não quer dizer que é fixo, que não tem WhatsApp web, vai copiar o número, jogar no WhatsApp de vocês e vai mandar uma mensagem. Abriu a foto dele lá, é a pessoa, porque você olhou no Instagram, no Facebook, que é. Caso não venha abrir a foto dele, não tenha alguma foto que você sabe que não é da pessoa, e aqui você já tem até um comparativo mais ou menos de idade dessa pessoa, você já vai ver que se não abriu foto, é um contato dele pessoa física mesmo, porque ele não tem, não disponibilizou a foto dele para quando é um contato que não está salvo na agenda dele. Mas vocês têm a ferramenta, pessoal, para validar 100% os contatos, sem precisar fazer pesquisa. Repito, essa pesquisa aqui, vocês só vão fazer caso queiram falar com os proprietários de grandes construtoras, de grandes empresários de obras comerciais, né? Por exemplo, pegar aqui, vamos olhar aqui uma obra aqui que seja comercial, que, né, não posso falar nomes, né, mas obras comerciais, industriais que vocês conhecem na região e na cidade de vocês, que é de grande porte, né, que vocês sabem que quando vocês virem aqui pesquisar aqui do lado, vai trazer o contato da recepção. E vocês vão ver que pequena e média empresa, quando vocês pegam a construtora de pequeno porte, médio porte, já traz até o celular aqui do lado. E geralmente esse celular é o celular que é da empresa, né? Então, já traz o site, já traz todas as informações, já sempre vai trazer aqui, ó, o WhatsApp. Então, essa consultora aqui, ó, que já coloca o WhatsApp aqui, geralmente é consultora de pequeno porte. É quase que também a probabilidade é muito baixa de grandes consultoras colocar o contato aqui, que é celular. Tá? Então, aqui você já mata. Aqui o contato não precisa nem validar com um clique. Mas, caso queira pegar mais informações, mesmo processo. Copiar a CNPJ, voltar lá na Conecta, cadastro positivo, pesquisa e vai trazer todos os contatos que vocês precisam. Perfeito? Quer mais contatos fora da consultora? Copiar o CPF do proprietário da consultora e aí vai mudar a pesquisa aqui em cima para CPF e vai constar. Porém, daí, quando se fala de um proprietário, pessoa física, tanto da obra quanto dono de uma empresa, vocês vão precisar validar quais desses 5 contatos aqui, né, ou 10, ou 15, ou 20, é da pessoa. Mas os e-mails sempre vão estar aqui embaixo, 100% validados. Beleza, pessoal? Então, é de extrema valia vocês saber fazer esse trabalho, né, de validar o contato, porque de nada adianta vocês ter um bom produto, ter técnica de aborto, ter tudo e pegar um contato errado. Vocês vão estar fazendo o contato e não vão ter um retorno. Empresas, construtoras de médio e grande porte preferem ser comunicadas via e-mail. Porém, o e-mail ele tem validade de algumas horas. Isso vocês podem ver pela sua caixa de e-mail. Se vocês receberem agora, olhar a caixa de e-mail agora, daqui
1 hora, 2 horas, vão olhar novamente a tua caixa de e-mail. Aquele e-mail que estava em cima está lá embaixo agora. Então, pessoal, geralmente empresas, né, de grande porte, médio porte, preferem ser comunicadas por e-mail. Mas não adianta passar um e-mail e achar que já vai ter resultado, porque esse teu e-mail daqui 1 hora já não vale mais de nada. Então, se for, às vezes, um profissional ou um proprietário que vê essa caixa de e-mail e ele tem muito corrido dia a dia, muitas vezes passa batido, ele nem abre todos os e-mails. Então, ele tem que ser mandado constantemente e-mail. A taxa de retorno a cada 1.000 e-mails enviados, você tem uma resposta. Tá? Então, é disparo, porque depois, quando você entrar numa construtora dessa, de grande porte, hoje eles podem até ter uma obra, mas amanhã eles vão ter mais uma, depois mais uma, e eles vão virar cliente de vocês. Eles vão indicar novos clientes. E o melhor cliente é o que vem por indicação de outro cliente. Vocês têm 83%, isso em estudos, de conversão de um cliente que vem indicado por um outro cliente. Então, pessoal, tá aí, né? A gente deixa sempre o nosso canal de suporte que vocês têm. Tem dúvida, façam contato. A gente tem tanto vídeo gravado, a gente pode conversar com vocês aí numa reunião online para tirar dúvidas, esclarecer, mas nunca deixe de fazer contato, passando que estão com dúvidas ou não, né? Peço novamente que curtam, compartilhem, enviem para o seu amigo aí que utiliza o sistema, porque faz total sentido saber, né, as etapas, como validar os contatos, sites, Instagram, Facebook, é muito fácil. Um clique, vocês chegam lá. Perfeito? Ótimas vendas, bons negócios e até a edição 7.